Gente, último dia, último do nosso encontro aqui. Estamos falando aqui sobre Ruth, a Noemi, e o que nós falamos até agora é o fato de que é uma historinha, é uma novelinha aqui, da vida de uma sogra com a sua nora, que tem um momento muito difícil na sua vida, mas Deus sabe recomeçar. Não existe pessoa, não existe família, não existe casamento que Deus não possa fazer algo novo. Algo novo. Se nós podemos dizer assim, às vezes o começo é meio complicado, mas o fim, a gente deixando Deus intervir, gente, a coisa muda. Muda. Porque inclusive Deus vai trabalhando no nosso coração e a partir do nosso coração as coisas vão sendo transformadas. Então Deus aqui nessa história, que eu diria assim, é a história de Deus na vida da família. E aqui nós estamos pontuando muito isso. Nós temos um Deus soberano. Isso a gente sabe. Ainda hoje eu estava lendo alguns capítulos do livro de Jó. E então ali tem uma série de colocações que mostra todo esse Deus grandioso que nós temos, né? Mas não é um Deus que está lá em cima apenas. É um Deus que se importa com você, comigo, com a nossa família, com o nosso relacionamento conjugal, até mesmo como é uma ênfase aqui de um relacionamento com a sogra, relacionamento com o genro, com nora. Deus se importa com isso. E nós falamos um pouco mais disso, então, domingo passado. Esse relacionamento e o quanto Deus usa esse relacionamento também. Um relacionamento que em muitos momentos parece assim meio desprezado até em função dessa palavrinha sogra, né? Então, Deus quer usar. Deus quer usar. Também esse relacionamento. Que é parte da família, e nós temos alguns exemplos dentro da Bíblia que nós mencionamos no domingo passado, que são muito significativos a respeito disso, né? De um sogro com um genro, que foi alguma coisa maravilhosa, de um Moisés, né? Com o seu sogro Jetro. Vimos também alguns que são complicados, como um Davi e Saul, que sofreu na mão do sogro, um Jacó que sofreu também muito na sua vida em função de Labão, seu sogro. Então, citamos alguns, mas também lembramos de um sogro que viveu bastante tempo, e ele teve um filho meio tardio, vamos dizer assim, o filho da promessa, Isaac. E quando Isaac casa, aos 40 anos, ele abre a casa, Abraão, para sua nora que estava chegando. Inclusive, ele falou assim, de hoje em diante, o meu quarto aqui, que foi o meu e da Sara, é de vocês. Pode usar. Como um reconhecimento, de fato, de Rebeca como encaminhada por Deus na vida do seu filho, né? Diante de os fatos ali. Então, Ruth mostra esse Deus soberano que fez um dia promessas para Abraão, que iria abençoar as famílias da terra. Eu tenho um pacto com você, Abraão, é chamado disso de aliança abraâmica. Só que essa aliança de Deus, às vezes, parece que Deus, sabe como é que é, né? Deus não vive 24 horas que nem nós. O tempo de Deus, Ele tem seu tempo. E às vezes algo que Deus quer fazer na vida da sua família, gente, é alguma coisa que você não vai ver. Eu não vou ver. Abraão também recebeu promessas de Deus e ele não viu.
uma das promessas que Deus falou para ele assim: eu vou te dar uma casa para você, eu vou te dar uma terra para você. Quantos anos depois isso se concretizou? Quase 500 anos, gente. Já pensou? Deus promete para você alguma coisa hoje e fala para você assim, ó, só que um detalhe, isso vai se confirmar daqui 100 anos. Você fala, mas até lá eu já fui. Mas é o plano de Deus. Ele é Senhor. E aqui, então, nós vamos começar lendo aqui agora sobre essa genealogia que aparece aqui. Essa genealogia que está aqui no capítulo 4, ela está intimamente ligada com a genealogia que aparece em Mateus capítulo 1, numa referência a Jesus e o Messias, ele como Messias. As promessas de Deus para Abraão foram promessas que passaram por toda uma história e chegam em Davi. Aliás, a genealogia aqui que aparece bem é de Davi, apontando para aquilo que viria o Messias. Então, esse menino que nasce aqui, filho de Ruth, mas que circunstancialmente tem aqui um momento muito bonito, quando então Ruth coloca esse filho no colo da sua sogra. A sua sogra que não tinha qualquer perspectiva mais de viver um momento como esse. Ela fala isso no livro, ela fala para suas noras, eu casar de novo, ter filhos, ixi, né? Mesmo que acontecesse, olha, eu não tenho mais esperança nisso não. E ali o texto diz assim, as mulheres dizendo para Noemi, Noemi, olha, você tem uma nora como esta, todo mundo dizendo, é melhor do que 7 filhos. A influência, então, que foi Ruth, enquanto que Noemi viveu diante das circunstâncias que as duas passaram juntas, as duas sofreram as perdas juntas, só que uma decidiu por um dado momento da sua vida ficar amarga. Em dado momento da sua vida, ela decidiu permitir que a amargura diante daquilo que Deus estava fazendo toma conta dela. Só que pode ver. Só que a Ruth se compromete a viver diferente. Gente, você e eu não precisamos viver na amargura. Situações vão acontecer com você e comigo, inclusive com nossos erros. Aquilo que às vezes a gente, até indevidamente, fica se culpando. Por que eu fiz? Por que eu fiz? Por que eu fiz? Deus transforma. Deus recomeça. Deus renova. Deus pega de novo. Né? Quanto que a gente vê nos evangelhos, Pedro, quanto que ele deu de mancada para Jesus, e Jesus ainda foi comer peixe, foi servir um café da manhã para ele lá em João 21, e dizendo para ele assim, Pedro, vamos para frente, eu quero usar você. E a gente sabe que ele foi usado. No Novo Testamento, Pedro não deixou de dar umas cabeçadas não, gente. Pensa que depois de Pentecostes, que veio o Espírito Santo, que ele pregou, e num só dia ele falou, quem quer seguir a Jesus? E 3.000 pessoas. A gente pensa assim, puxa vida, que mudança. Gente, ele ainda andou batendo cabeça com algumas verdades bíblicas. Você e eu não somos santos. Não vamos deixar de falhar. Nós vamos dar nossas mancadas. Mas Deus fala assim, Carlos, você confessa? Confessa. Você admite? Admito. Então vamos para frente. E Deus fala assim, por favor, não fica me levantando mais esse assunto. Eu perdoei. Eu recomeço. Gente, a gente vê isso aqui, essa atuação de Deus nesse relacionamento, fazendo uma transformação, então, na vida de também Noemi. O livro é mencionado, Ruth, é o título. E os judeus reconhecem muito isso, gente, porque não é normal. Aqui, nessa sala do lado aqui, o assunto é Esther. 2 únicas mulheres, que você vai ver, livros da Bíblia. Uma, como Ruth,
é moabita. Ela não é israelita. Moabita era aquela descendência, vamos dizer assim, terrível que veio com o Ló. Lembra lá aquela experiência do Ló, que as suas filhas o embebedam e elas, né, ali ele tem filhos com as suas duas filhas, gente. Um foi os amonitas e os moabitas. E esses moabitas, quando Israel está vindo para a terra prometida, eles não receberam, eles atacaram inclusive Israel. E Deus falou, olha, esses daí vão pagar um preço por isso. Eu vou julgar alguma coisa aí na vida deles por isso. Mas Deus vai lá e vai usar a Ruth. Tá? Na vida da sogra. E as duas agora, vimos domingo passado, começaram a caminhar juntas. E a bênção que uma se torna na vida do outro. Deus quer usar você na vida, seja de sogra, ou se você é só nora, ou se você é sogra na vida da sua nora, num momento de viver essa história de Deus. Eu queria que você e eu pudéssemos lembrar o seguinte: Deus é soberano sobre a sua vida e a minha, sobre as nossas famílias. Não importa o estado que ela venha estar, Deus sabe fazer diferença. Deus sabe transformar. Deus sabe restaurar. Tem os momentos de perdas, de dificuldades que passamos. Tem coisas que a gente não quero nem lembrar. Já ficou no passado. Mas Deus sabe fazer algo novo. Que vai, gente, ser para a glória dEle. Para a glória dEle. Não é para a nossa glória. Mas é para a própria honra desse Deus soberano e grandioso. Então, vamos pensar. Deus é soberano, grande, mas se importa conosco. Enviou o seu Filho para nos fazer filhos dele. Privilégio para nós. Tá? Vamos lembrar disso então. Já falamos aqui a história de Deus fazendo história na sua e na minha história. Não estamos largados aqui, não, de jeito nenhum. Você está aqui hoje de manhã, não é à toa. Deus tem algo, está fazendo, está trabalhando com você, em nós e através de nós, usando as nossas vidas. Somos úteis para Ele. Ele não deu o Filho dele simplesmente para você e eu vivemos uma vida mais ou menos. Jesus mesmo disse, eu vim para que tenham vida e uma vida que vale a pena. Com durezas? Sim. Com nossas falhas? Sim. Mesmo tendo a sogra que a gente tem? Não, gente, eu já falei para vocês. Minha sogra, poderia convidá-la, é verdade, Raed? Ela é dele próprio, poderia convidá-la para morar conosco. Tem o jeitinho dela, né? Tinha, porque agora está transformada completamente. Agora seria melhor ainda ter a sogra em casa, né? Já há alguns anos que ela está com o Senhor, então agora ela está perfeitinha, seria muito melhor ainda. Tá? Não seria bom para ela. Agora. Olha, o Luiz Américo, ele é Nogueira. Eu também sou Nogueira. Esse primo aí, né? De vez em quando fala umas coisas que não precisava. Namália, dá uma cutucadinha nele. Mas olhando aqui, gente, capítulo 4. Vamos ver um pouquinho dessa genealogia que está aqui. E depois ler Mateus capítulo 1. Para endereçarmos aqui o nosso assunto hoje. A partir do versículo 18, alguém quer ler para nós? Leia aí essa genealogia, 18 ao 22. Quem lê? Pois,
As gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. A genealogia aqui, a descrição começa com Davi e vai até o fim. Jessé gerou a Davi. Muito provável esse livro aqui foi escrito ou na época de Davi ainda, quando ele estava vivo, ou logo depois. A gente mais aceita assim, mais aceita que talvez Samuel, o profeta Samuel, tenha sido o autor. Né? Porque não aparece de fato no texto. Mas note aqui que tem que ser alguém nesse contexto, ou na época ainda de Davi, ou depois. Até mesmo não menciona Salomão como seu filho que assumiu o reino. Então aqui está essa genealogia, e é interessante que ali no versículo 18, essa é a história dos antepassados de Davi desde Pérez. Pérez, quem foi Pérez? Gente, Pérez foi um sujeito que só Deus para mudar o contexto familiar. Ele nasceu de uma atitude imoral do seu sogro. O seu sogro a engravida. Ela tem gêmeos. Um chama Pérez. O sogro não queria assumir. Quem foi esse sogro? Já falamos dele. Judá, gente. Da tribo, Jesus veio, o Messias veio da tribo de Judá. Então Deus vai pegar, gente, aqui, colocar essa genealogia e relembrar de onde Davi veio. O histórico. Só que não foi só isso, não. Não foi só isso. Vamos ler Mateus capítulo 1. Vamos ler aqui os primeiros versículos. Mateus 1, de 1 a 6. Os 4 evangelhos, gente, foram escritos com objetivos diferentes entre um e outro. Mesmo aqui em Mateus 1 tem uma genealogia de Jesus e em Lucas tem outra genealogia. Se você vai notar, tem algumas diferençazinhas entre elas. Você vai notar, aqui começa o seguinte, Mateus 1, 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em Lucas, a genealogia de Jesus vai chegar lá até em Adão. Aqui, Mateus, o autor escreve para os judeus, para justamente mostrar que Jesus é o Messias, é o rei, que seria então o rei dos reis. É a genealogia real. Lucas é a genealogia que lembra o fato que ele não é só o Messias, mas ele é gente de carne e osso como nós. Chega lá no Adão, ser humano. É o fato que a gente então sabe que Jesus Cristo é Deus, por isso em muitos textos é chamado Filho de Deus, e ele é 100% homem, por isso em muitos textos vão aparecer Jesus como Filho do Homem, e Lucas usa muito disso, Jesus como Filho do Homem. Então a genealogia, no caso aqui, olha, aqui apresenta Abrão, e aqui então vai dizer, vai chegar no mesmo ponto ali quando chega em Davi. Mostrando aquela aliança que Deus fez com Abraão, constituindo um povo, seu povo. E agora então vai chegar em Davi, e de Davi vai chegar no Messias, Jesus. Então aquilo que falamos, o fato de Jesus ser 100% Deus, 100%
homem. Como é que a gente entende isso? Isso é assunto para outros momentos, mas o fato é que nós temos um Salvador que é Deus e ao mesmo tempo é gente como nós. Um Salvador que é humano, tem, sem constrangimento, pode chegar para frente aqui. Ele é Deus, por isso ele pode nos salvar, por isso a Bíblia vai chamá-lo de Senhor, mas ao mesmo tempo, gente, ele é o Salvador nosso, pela maneira até como ele viveu aqui entre nós. O texto bíblico, ele então se torna como um como nós, para comunicar para nós que ele é Deus. Continuando aqui no texto, Abraão gerou a Isaque. Mateus capítulo 1, nós estamos vendo. Gerou a Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Gente, Jacó teve uma penca de filhos. Foram 12 homens e uma mulher. Aqui só vai aparecer Judá. Gente, esse Judá deu trabalho. Briguento, mulherengo. Deus. Mas Deus sabe as pessoas que ele vai usar. E quem é o Carlos para discutir com Deus e falar assim, Deus, esses personagens que o Senhor usa deviam ser um pouquinho mais santos, melhorzinhos, viu? Porque olha, o Senhor pega uns aí que... Aí então ele diz aqui, gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, são lá os gêmeos, cuja mãe foi Tamar. Ela é também jeitosa para fazer umas trapaçadas, viu? A Tamar lá para pegar o sogro no pulo. Né? O sogro não teve como fugir dessa situação em que ele se envolveu com a nora. Pérez gerou Esrom, Esrom Arão, Arão Aminadab, Aminadab Nasson, Nasson Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Gente, quem que era a mãe desse noivo do livro de Ruth que nós estamos vendo? Prostituta. Tinha casa de prostituição. Lembra dos espias? Chegando para entrar em Jericó? É nessa casa ali que tinha espaço para esse estilo de vida. E essa mulher, gente, apesar do passado dela, está aí na genealogia de Jesus, na história de vida de Jesus. Transformação. Deus pega, ele vê o fim, não só o começo. Você não conhece uns casamentos que foram iniciados tudo errado? Sabe como é que é, né? Deus sempre transforma. Deus sempre transforma. Ele sempre recomeça. Gente, isso é para você e para mim. Nossa. Bom, pelo menos ela estava lá em Jericó. Né? Era daquelas ali que o texto bíblico diz assim, que tinham 7 nações que Israel não poderia conviver com eles. Quando é colocado ali no Velho Testamento que os judeus não poderiam casar, não conviver, eram com essas 7 nações que estavam na chamada Terra Prometida. E isso Deus já falou desde Abraão. Por isso Deus falou assim, eu vou tirar você daqui, vai chegar a hora que eu vou estar acabando com todo mundo, desse pessoal, dessas 7 nações, mas eu não quero que vocês se envolvam com eles para vocês não fazerem o mesmo que eles fazem. Tá? Então, quando às vezes até nós podemos errar nisto, fala assim que então o judeu não poderia casar com ninguém que não fosse
israelita. Gente, de fato, que não fosse dessas 7 tribos. Então aquele negócio às vezes que a gente fala assim do tal do casamento misto, a mistura. Gente, eu não estou aprovando nada aqui. E a hora que você for casar, não sei se tem aqui alguns querendo isto, é casar com alguém que você pode pensar junto. Casar com alguém que você tem mesmos propósitos, não alguém igual. Nós não conseguimos isto. Mas alguém que pode, em momentos de dificuldades, os dois se abaixam. Vamos orar juntos. Vamos pedir ajuda ao Senhor. Eu lembro de uma moça que veio falar comigo sobre o namoro, para dizer que o namoro tinha terminado. Eu falei, mas terminou por quê? Depois disso já 10 meses. E terminou. Mas por que não deu certo? Não deu certo. Mas vocês oraram? Encerraram? Conversaram? Né? Não. Mas vocês oravam juntos? Não. Vocês oraram para começar? Não. Gente, não tem propósito espiritual juntos. Não sabemos onde vai dar isso. Mas também está cheio de casamento que começou tudo certinho. Aquele momento assim, no lago lá, né? Fora, bonito, tudo tal. Levaram o coral para cantar, colocaram o Fernando lá para fazer a cerimônia. Passou daqui a pouco. O que aconteceu? Foi tão bonito. E agora? Gente, todos nós aqui, Heidi e eu, estamos em pé juntos. Nos conhecemos há 53 anos, casamos vai fazer 52. Qual a garantia do Carlos ser infiel a ela? Se não, aqui, ó, esse compromisso aqui com o Senhor. Gente, é o que nos segura. E se a gente não pode, numa relação, poder orar com o cônjuge, poder buscar o Senhor, então esse contexto, no caso até dela, o texto ali fala, morava em Jericó, mas alguém que o texto deixa muito claro, decide por fé. É impressionante, Raabe, gente, aparece lá, só a citação do nome dela, em Hebreus 11, chamados heróis da fé. O autor fala assim, tem uma porção de gente que eu queria falar aqui, e eu não posso falar, não dá tempo. Não tenho papel aqui para escrever sobre todos eles, mas todos venceram pela fé, inclusive Raabe. Então você imagina aqui, Raabe, gente, mãe do Boaz. Quando a gente olha a vida de Boaz, você vai ver que era um cara bonzinho. É um daquele que toda sogra gostaria de ter. Um cara trabalhador, tinha din-din. Um cara que na hora que a Ruth se aproximou, ele enxergou. Essa daí eu já ouvi falar dela. Era um solteirão, né? E aí então ele já começa a notar alguma coisa e ouvir algo a respeito dela. E quando houve uma conversa inicial, será que vai dar certo, né? Coisa assim, aqui, alguma coisa acontecer, que a Ruth, orientada pela sogra, gente, a sogra ajeitou, deu um jeitinho lá para os dois se encontrarem. O Boaz falou assim para ela, eu vou assumir um compromisso com você. Mas tem uma coisa,
Querem chegar aqui? Tem ainda. Bem na frente aqui, ó. Eu não vou fazer perguntas para vocês, não. Tá, pode. Ele lembra. Olha, para eu casar com você, ele fala assim para Ruth. Tem o levirato. Tem o compromisso de família. Alguém que antes do que eu, porque de fato Boaz já era da família do Elimeleque, que era o marido da Noemi. Por isso a questão do levirato. O levirato significava que quando então ali alguém ficava viúva, sem filhos, alguém da família, principalmente ali o próximo irmão do falecido, deveria gerar filhos para que o nome do seu irmão, o nome da família permanecesse. É uma história assim que não sei se a gente se adapta muito bem a esse modelo, não. Aqui. Mas o fato é que o Boaz então vai procurar, diante das autoridades, se era possível que ele assumisse, comprasse a terra da família da Noemi e também aí levasse a Ruth junto, porque tinha que ser. E ele então conversa com as autoridades, conversa com outro sujeito lá que tinha primazia. O cara fala assim, não, eu não posso. Eu compro o terreno, mas comprar aí a Ruth e a Noemi juntos, levar junto, não. Aí não dá, porque tem problema de herança. Sabe como é que é? A situação econômica. Ele fala assim, não, eu não quero. O Boaz fala, eu assumo. Só que ele já tinha um pouco de história de conhecendo quem era ali a Ruth. Já estava sabendo. Ele assume. Gente, por que ele faz isso? E em todo momento ele está dizendo assim, Deus abençoe, Deus abençoe. Boaz, alguém que, vamos dizer, a gente vê ele trabalhando, mas reconhecendo que Deus estava abençoando até a colheita deles ali. E fala para Ruth, olha, pega aqui o melhor espaço. Vem, eu quero... E ele faz ali algo tostado ali, a cevada tostada, e ele de maneira particular dá para Ruth. A Ruth então gostou daquilo que levou até para a sogra, gente. Levou para casa. O cuidado que as duas tinham uma pela outra. E o Boaz então assume esse casamento. A mãe dele era a Raabe. A história que Deus mudou, que Deus transformou. O texto aqui continua, gente. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Batseba. Alguém quer descrever aqui a linhagem da sua família? Falar todos os podres aí que já passaram pela sua família? Gente, nós não queremos isso. O que a gente quer fazer? Lembrar dos nossos antepassados como gente gloriosa. Gente que veio lá de não sei de onde, né? Fina estirpe. A gente nem sabe o que vem depois. Mas está aqui, gente, na genealogia de Jesus. Pessoas, nomes aqui que, ora, quem quer botar aqui um nome de um neto, escolher um desses aqui, ó. Uns netos assim, uns nomes. Gente, está na genealogia do Filho de Deus. Pessoas que Deus pode pegar e transformar. Vamos dizer assim, Deus não tem vergonha deles. Deus tem vergonha de um coração insensível que não quer mudanças. Deus não se agrada desse. Por isso Davi é relembrado como o homem segundo o coração de Deus. A gente vê nele, não um homem sem pecado. Aliás, ele fez várias coisas erradas.
Mas um homem, inclusive, a hora que foi apertado pelo profeta Natan ali, ele falou, ai, culpado sou eu. Estou errado. E a gente vê nos Salmos, como ele usou da música, do louvor, dos instrumentos para adoração a Deus. Um coração sensível. Então não pense que você precisa ser alguém que não peca. Não, mas também não estou dando liberdade para o Carlos pecar. Não. Mas a hora que eu peco, eu sinto, Senhor, eu já dei mancada. Não quero ficar aqui me desculpando. Né? Como a gente é muito comum fazer nos relacionamentos. Olha, eu fiz isto, viu, Raide? Eu errei com você, eu falei essa palavra para você, Raide, mas foi porque você antes. A sensibilidade com Deus, gente, é assim, Deus não tem desculpa não, eu falhei mesmo. Errei mesmo. E o Senhor faz o quê? Está perdoado. Por favor, não toque mais nesse assunto comigo. Porque está resolvido. A dívida está paga. Tá? A história de Ruth, Noemi, vai se cruzar mais à frente com família real. Ela nem podia imaginar. Noemi não podia, a hora que pega a criança, põe no colo, ela não podia imaginar que o bisneto dela seria rei de Israel. Nem reino tinha, gente. E ainda aqui tudo está se passando no meio da plantação de cevada de trigo. É na fazenda que as coisas aqui, vamos dizer assim, está acontecendo, gente. Ela não podia imaginar isso. Agora, só que um dia ela disse assim, Deus acabou com a minha vida. Deus me destruiu. E Deus falou assim, eu vou mostrar para você como se recomeça. O que eu estou planejando fazer. E vem a família real. Só que ainda tem outra coisa que nós vamos ver um pouquinho maravilhosa aqui, dentro dessa família que vem ali do Jacó. Voltem para Ruth. Tem aqui uma outra pessoa nesse contexto. E eu queria dizer aqui no capítulo 4, queria enfatizar um pouquinho mais aqui, então, essa pessoa. Olhem aí no capítulo 4 de Ruth. No contexto do casamento dos dois. Versículo número 11. Os líderes e todos que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas. Faça o Senhor com esta mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Lembra, gente? Está mencionando aqui de novo o tal do Pérez, o tal do Judá. Agora, eu queria, gente, concluir o nosso tempo aqui, esses 4 encontros, falando um pouquinho de uma mulher aqui, outra mulher. Porque esse livro aqui é o livro das mulheres. Elas tomam conta aqui. Né? Lia. Já viu falar da Lia? Você conhece uma piadinha sobre a Lia, não conhece? Que é isso? Tem piadinha a respeito dela. Né? Mas a gente conversa depois de tomar água, tá bom? Já. Né? A sirene aí tocou. Nós estamos começando a falar aqui a respeito de essa mulher, Lia. Então eu queria convidá-los que nós abríssemos lá em Gênesis para falar um pouquinho a respeito dela. É aquela mulher
de Jacó, a irmã mais velha, a preterida lá, ela com Raquel. Imagina, gente, as duas casam com Jacó no espaço de uma semana. É um negócio meio... Vai entender, mas você vai ver que está aqui na genealogia de Jesus. Abra aí, ó, no capítulo 29 de Gênesis. Eu queria começar lendo aí versículos 16. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e da mais nova Raquel. Lia tinha olhos. Como é que está na sua Bíblia aí? Meigos, baços. Sem brilho. É? Tenros. Gente, ela tinha algum problema nos olhos. Num deles. Tá? Então, você vê aí várias palavras que estão sendo usadas, parecem até diferentes uma da outra, mas o fato é que o texto bíblico observa que ela tinha um problema num dos olhos, que chamava atenção. Sabe aquele problema físico que a gente às vezes fala, né? E não sei por que menciona. Sabe aquela pessoa, ele tem orelha... Por que a gente precisa mencionar esse adjetivo, né? Colocar um adjetivo aí a respeito dele? Olha, ele fala, mas ele é meio... Entende? Ou talvez, olha, ele não ouve direito, é meio surdinho. Por que a gente precisa falar? A gente está dizendo, classificando a pessoa. Interessante que o texto bíblico aqui fala a respeito dela, desse modo. Mas ainda continua. Mas a Raquel era bonita e atraente. Como é que era a Lia? Eu vou usar aqui a minha expressão. Então, comparando as duas, a mais velha era feia e vesga. Se vai dizer que uma era bonita, atraente e tal, ao Jacó, que não era bobo, como Jacó gostava muito de Raquel, afinal das contas ele logo encontrou a Raquel, se atraiu por ela, falou, eu trabalho por ela, é o que está aqui dizendo o texto. Gostava muito de Raquel, diz, trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. E a gente sabe o que aconteceu. Indo um pouquinho mais aqui à frente, olha o versículo agora, número 22. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Amanhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu, aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serva dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Gente, essa é a Lia, que está lá no histórico da vida de Ruth e Noemi, que o texto bíblico menciona.
que é usar desse modo? Eu sei que nós temos aqui uma cultura diferente. Mas, gente, está na Bíblia. Por que Deus permitiu esse tipo de situação? E Deus vai usar isso. Então, às vezes, a forma que a descrição bíblica coloca para nós, parece que é alguma coisa, Deus, onde você estava? Como é que você, como mulher, viveria essa situação aqui da Lia? Você sabe que Jacó está trabalhando pela sua irmã. Mas seu pai, muito inteligente, coloca você nesse negócio. Porque foi negócio. Se você trabalhar para mim por um certo tempo, eu te dou. Nota assim, do lado emotivo para Lia. Eu vou para uma noite de núpcias, lua de mel, sabendo que o Jacó está com a cabeça na outra. E ela vai. Enfrenta isso. Quando Jacó acorda e reconhece que está com a Lia, aqui tem mais uma semana, gente, até ele receber agora quem ele queria. Como é que a Lia viveu essa semana? Porque a festa continuou. A festa era para quem? Nota, um negócio meio complicado aqui para ela viver. Na reação do próprio pai dela, como estava a usando para negócio. Mas ela vai. Não sabemos como. Mas nós vamos ver aqui um pouquinho para frente agora, na leitura, como que ela está vivendo todo esse quadro. Olha o versículo, na continuidade aqui. Versículo 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, é estéril. Quem viu o que estava acontecendo com a Lia? Deus. Deus viu como o pai dela estava ali tratando, como o próprio marido estava tratando, porque nós vamos ver aqui na frente. Lia engravidou, deu à luz um filho, deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido vai me amar, vai gostar de mim. Porque até agora, olha o sentimento dela. Continua, Lia engravidou de novo e deu à luz outro filho. E disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada. Aqui não é mais nem viu. O assunto do desprezo dela estava chegando aos ouvidos também de Deus. Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este. Chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho, disse: agora eu vou conseguir meu marido. Agora ele vai gostar um pouquinho de mim depois de 3 gestações. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez quando deu à luz mais outro filho, dizendo: desta vez eu vou louvar o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Quem são os filhos de Lia? Quais são os nomes? 4 nomes. Ruben, primogênito, mais velho.
Simeão. Eu quero lembrar com vocês aqui, Judá, filho da Lia desprezada. A usada. Porque não tem outro termo aqui para a gente não está usando. Levi. Quem foi Levi? O que a gente tem de Levi na história de Israel? Gente, a tribo sacerdotal de Israel foi através desse Levi e por trás a Lia. A bênção de Deus dando através dela sacerdócio de Israel. E Jesus é apresentado no Novo Testamento como sumo sacerdote. Você vai ver isso lá em Hebreus. Judá, já falamos do Judá. Tribo real. Tribo real. Nós vamos para o Apocalipse, inclusive. Nós vamos cantar, não vamos? Jesus é o quê? Leão? Gente, aparece lá. Aparece lá. Através de uma mulher que mais aqui, na continuidade aqui no capítulo seguinte, 30 de Gênesis, vai mostrar até que ela, em dado momento, para poder ter uma noite com Jacó, ela teve que também negociar. Por quê? Porque continuava sendo desprezada. E ainda ela acaba tendo depois mais 3 filhos, inclusive a Diná. Agora, a Raquelzinha, que não é a minha Raquel, gente, por favor, olha. Aqui é Raquel com Q, a minha é com CH, minha filha. Essa daqui deu uma dorzinha de cabeça. Mas era bonitinha, gente. Você batia o olho assim, chamava atenção. Entende? Cabelo bonito, né? Tal. Mas a irmã mais velha era feinha. Deus vai usar aquela que nós desprezamos. Nós não damos valor. Deus sabe usar. Isso a gente vê na Bíblia, gente. Pessoas, inclusive, que em dado momento lutaram com Deus, Deus querendo usá-lo, chamá-lo, e Deus falou, eu quero você. Ah não, Deus, eu sou gago, eu não sei falar. Moisés, que estudou na melhor faculdade do mundo da sua época, para ser o próximo faraó. Na hora que Deus de fato o chama, ele falou, eu não sei falar. Deus tem que dizer para ele assim, mas espera aí, quem fez a língua? Quem te deu cabeça? Eu sei te usar. A tal ponto que depois Deus acaba levando o Arão junto, que deu dor de cabeça. Tá? Deus vai usar aqui, gente, vamos dizer assim, o improvável, do nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista. É a história, inclusive, de Davi. Lembra quando o profeta Samuel vai na casa dele e vai lá para ungir? O próprio Samuel rateou ali, gente, em várias vezes. Quando Deus fala para ele assim, Samuel, eu quero que você vá para Belém. Gente, Belém é onde estava aqui, ó. Toda a história. Vai lá, eu quero que você vá ungir alguém ali. Os profetas Samuel diz, Deus, mas se eu for lá, eu estou com medo.
porque se o Saul ficar sabendo, ele vai me matar. E Deus teve que dizer para Samuel, Samuel, até quando você vai ficar choramingando? Eu já disse que eu não quero mais o Saul. Você gostava do Saul, você fica aí chorando pelo Saul. Aí, tá bom, eu vou. Então você vai lá ungir. Mas Deus não falou para ele, né? Chega lá e encontra uma penca de filhos. Deus não falou para ele qual que seria. E ele precipitadamente, como nós fazemos, como o Carlos faz, bate o olho assim e falou, é esse daqui. Olha o tamanho dele, esse daqui serve. Por quê? Porque o Saul era grandão, tinha boa aparência. E aí passam todos os filhos. Deus teve que falar para o profeta, falou assim, ó, peraí. Né? E um princípio que a gente vê por toda a Bíblia. Deus vê o coração, não a aparência. Samuel, você é bonzinho como o meu profeta servo aqui. Você é um santo, desde cedinho, eu te chamei. O texto bíblico fala então a respeito de Samuel como aquele sujeito que tudo que ele falava acontecia. Mas chegou na hora de escolher uma outra pessoa, ele rateia que é uma, né? Aí Deus teve que dizer para ele assim, Samuel, não é esse não. Aí ele começa a aprender a lição, porque aí vem o segundo filho. Ele então falou, não é esse. Não é esse. Aí chegou uma hora que acabou. E ele então vai falar, só isso que você tem? Não, tem um moleque lá no final das contas, ele está trabalhando um pouquinho. Está cuidando das ovelhas. Então a gente sabe. Davi vem. Era o pequenininho, o mais novinho, né? O adolescente da casa. E ali então, ele é ungido. Mas Davi vai enfrentar, gente, na vida dele, muita dificuldade familiar. Não só com o sogro, com os irmãos. Os irmãos, na hora de enfrentar o Golias ali, não sei se você já leu lá no capítulo 17, olha, ele tem empecilhos ali para enfrentar de pessoas, inclusive o seu irmão mais velho, que chegou para ele e falou assim, ô seu moleque, o que você vem fazer aqui? Aonde você deixou as ovelhas do pai? Você é um interesseiro. Aí mandam ele para falar com o Saul. O Saul também rateia. Porque, gente, eu não consigo entender esse texto. Até minha esposa e eu, esses dias, estávamos conversando a respeito disso. Está ali, ó, os filisteus e Israel, um do lado, né, assim, só tinha planície lá. E vem o Golias e fala, olha, manda alguém daí, vamos lutar. Nós não precisamos fazer aqui, né, derramar sangue de todo mundo. Mas só nós dois, Golias se oferecendo. Gente, 40 dias. O Golias se levanta e fala, manda alguém daí. E o Saul lá na cabaninha dele. Gente, 40 dias, pensa bem. Quanto de comida não foi gasto ali? Quanto que ficaram ali, um do lado lá, né? Um time de lá, outro time daqui. Que perda de tempo. Até que chega o Davizinho. E vai conversar com o Saul. Saul não sabe quem ele é. Fala, você é criança, você não sabe desse negócio de guerra. Não, eu tenho tido uma experiênciazinha lá. Veio um leão lá quando eu estava cuidando das ovelhas, um urso, e Deus me usou. Eu vou. Então tá bom, você vai, mas tem uma coisa. Você pega as minhas armas. A minha armadura. Ele botou aquilo ali e falou, não tem jeito. Com esse monte de coisa aqui, eu não saio do lugar. Ele pega o estilingue dele e vai. E a gente sabe a história. Tá? Eu sou ser humano. A tendência minha é acabar colocando empecilhos para aquilo que Deus pode fazer na vida de qualquer família. Outro dia uma pessoa
chegou para Heidi. Heidi, eu quero conversar um pouco. E contou lá sobre a vida familiar, conjugal. Estava com a portinha aberta assim já para pular fora do casamento. Não tem jeito. Meu marido aí abriu o caminhão de melancia lá para contar os podres do marido. Acabou a conversa. Só que queria conversar mais um pouco depois. Aí ela me envolveu na conversa, porque aí o marido queria vir junto. Gente, eles estão vivendo uma outra experiência que nós dois nem sabemos direito o que a gente falou, principalmente ela no começo, o que ela falou, que teve um impacto tão grande na vida dela. Perguntar para ela, eu não sei o que eu falei, mas que o Espírito Santo tocou no coração dela, tocou. Gente, estão vivendo lua de mel. Depois de, os filhos já casados. Deus pode. Deus usa situações que nós não imaginamos para a própria glória dele. Para saber que foi ele que fez. Então, situações de vida, nossa, gente, familiar, Deus se importa. Eu nunca conseguiria criar 3 filhos por mim mesmo, se não fosse graça de Deus. Acho que foi no começo, no primeiro encontro aqui, eu falei que eu não teria os 3 filhos por causa de situações físicas, os 3 já poderiam ter ido para a glória, por acidentes. Eu não posso contar muito, porque senão é aquilo que eu falei aquela outra vez. Vocês vão dizer, "Ô, pai relaxado esse." Mas, graça de Deus. Graça de Deus em cuidar dos nossos filhos. E os netos? Nossa, gente, o neto, aquela coisa querida, tal, não sei o quê. É bom demais ter neto, porque a gente aí, pode cuidar dos netos assim, sem responsabilidade, Fica um pouquinho com eles assim, depois, E vão ser dos nossos netos. Gente, eles estão dentro dos propósitos de Deus. Mas, olha, Deus sabe o que está fazendo e sabe restaurar, sabe curar, sabe mudar naquilo que a gente acha que não tem mais jeito. Mas que chegou num ponto, Deus sabe. Deus sabe os propósitos dele, os planos dele. Como ele pode usar isso para quê? Para ter uma descendência que vai honrar esse Deus. Não dava para imaginar para Noemi, gente, para Ruth, para Lia, para Tamar, para Raabe, a história de Deus, que Deus queria usar através delas, dessas mulheres, registradas aqui na própria Bíblia. Jamais devemos pensar que tudo para nós vai ser fácil. Nós não teremos problemas. Que nós não teremos, aparente assim, às vezes, na vida dos nossos filhos, netos, alguns desvios por aí. Gente, é perfeitamente possível. Mas nós podemos contar sempre com a soberania de Deus em transformar e usar para a própria honra dele. Como é importante isso para nós. Ao mesmo tempo que os erros nos fazem sentir as nossas limitações, quem somos, o perdão, a graça de Deus. O fato é que também podemos ver Deus nos tirar do fundo do poço, transformar situações que vão dizer assim, só Deus podia ter feito. Isto mesmo. Porque aquilo que o Carlos pode fazer, parece que não é grande vantagem assim. Mas aquilo que eu chego naquele momento que eu não tenho condições, e Deus fala assim, agora eu vou entrar aí.
Gente, é perfeitamente possível na nossa vida isso. É a história de Deus pegando aqui. Algumas pessoas parece que, né, como eu já falei, parece historinha assim, muito simples. Vai para um outro país, volta de mala vazia, xingando todo mundo, amargurada, e aí Deus põe uma moabita. Gente, moabita. Alguém indigna dentro daquilo que Deus já havia falado, para ser da história de Israel, muito menos da família real de Israel, do Messias. Graças a Deus pelo Deus de graça que nós temos. Não é um Deus que vai ficar olhando para trás. Carlos, lembra? As misericórdias do Senhor, como diz o Salmo 103, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Quanto o céu está mais alto do que o profundo lá, Ele sabe trazer perdão e graça para nós. Gente, o fato de Deus ter enviado o seu próprio Filho. Quem de nós aqui faz uma coisa dessa? Entregar um filho, como Abraão fez. Interessante que Abraão, já mencionei aqui, mas relembrando, ele é um homem comum, como nós, nem tinha muito conhecimento de Deus. Deus vai lá, o tira de Ur, eu quero te usar, eu quero te dar uma descendência próspera, só que Deus não dá para eles filhos. Tanto Sara, Rebeca, como no caso a Raquel, que Jacó tanto queria, eram estéreis. Porque se Deus estava prometendo descendência fértil, bota um problema desse na família, todos eles. Para Deus chegar num dado momento e falar assim, agora, é o meu momento, é o meu tempo. Há um outro dado aqui interessante com essas duas irmãs, Lia e Raquel. Raquel morre no trajeto de Jacó para encontrar o pai. Naquele momento que depois encontra o Esaú, logo em seguida ela morre. Ela estava grávida. Aí nasce ali o Benjamim. Vamos dizer assim, ela morreu e enterraram ela ali no meio do caminho. Verdade que você vai lá em Israel hoje, eles têm um local lá que é colocado como, aqui é o túmulo de Raquel. E a Lia? Foi enterrada onde? Morreu mais tarde. Vocês sabem onde ela foi enterrada? No único terreno que Abraão comprou. Que ali foi enterrado Abraão, ele enterrou primeiro a Sara, ali foi enterrado Isaac, a Rebeca e a Lia. Foi enterrada justamente no túmulo da família da promessa de Deus. A Raquel, que se envolveu com ídolos também, mentiu à vontade para o pai, mas era bonitinha, gente. Mas era, entende? Chamava atenção, assim, essa daqui vai rápido. E o Labão fez isso mesmo, casou a filha porque ela é bonitinha, né? Vocês pensam que era... Eu não consigo imaginar que fala assim, não, mas o costume é casar a mais velha. E não fala nada. Ele falou assim, arrumei um genro aqui fácil da família, eu vou enfiar essa daqui primeiro. Se eu não pegar um agora assim, então, em
em uma semana e um pouquinho assim, ele resolveu o problema das filhas. Mas principalmente da Lia. O Novo Testamento tem um fato interessante. Jesus cura um cego. Está lá em João 9. E esse cego, os discípulos chegaram perguntando: por que ele nasceu cego? Quem pecou? Ele ou o pai? Ou a mãe? Os pais? Qual que era o conceito? Alguém tinha nascido com um problema na vista? Alguém nasceu assim, né? Wesley, desprovido aqui assim? Consequência, tem algum pecado. Ou pecado do pai, pecado da mãe. Aquele negócio de causa e efeito. Por quê? Com Deus tem que ser assim. Se eu faço tudo certinho, não tem juízo para mim. E nascer cego é um problema. Olha, alguém pecou. Jesus fala o quê? Lembram desse texto? Ok. Nem pai, nem mãe, nem ele, porque até mesmo o conceito era que talvez aquele homem ali tinha pecado enquanto estava no ventre. Porque era uma ideia que corria, teológica. Alguém nascer com problema, então já pecou lá dentro, no ventre. E Jesus responde: nenhum nem outro, vocês erraram. O que está certo é o seguinte: Deus quer ser glorificado através desse homem. E o cura. E o cura. Mas as autoridades religiosas não aceitaram isso de jeito nenhum. E a história lá do capítulo 9 continua. Isso mostra para nós o quanto Deus usa pessoas que talvez você e eu não iríamos usar. Por que ele usa? Como é que a gente sabe que somos pessoas usáveis por Deus? Porque Deus planejou um plano para você e para mim de salvação. E você está aqui agora, gente. Você é alguém que Jesus morreu por você. Eu sou alguém que ele morreu por mim. Não mereço. Ele me perdoou completamente. Ele quer usar. Você e eu somos úteis. Nós não estamos acabados, não, gente. A gente pode diminuir a velocidade. A quilometragem, às vezes, atrapalha um pouco. Mas não podemos parar de ser úteis para o Senhor. E ele fez mais uma coisa ainda, não somente o plano perfeito dele para conosco de salvação, que ele pensou isso já na eternidade, não somente porque ele enviou o Filho dele, mas porque ele falou assim: eu quero selar você com o meu próprio Espírito. Você é meu. E nos deu a capacitação de ter o Espírito Santo conosco, e é ele que nos ensina a Bíblia aqui, gente. É o nosso professor de Bíblia. A hora que você e eu lemos a Bíblia, esse é o único livro que o escritor está do lado do seu aluno procurando ensinar. Não tem outro. Então você abre, você pode falar assim, saber, ó Espírito Santo, ensine. É o único. Espírito Santo. E ele capacitou você e eu para servi-lo. Ele fala de dons. Ele fala de igreja. E quando fala de dons em Romanos, ele fala assim: ninguém pense mais do que deve. Assim, pompo, não, meu dom é esse. Gente, ninguém é mais do que ninguém no corpo de Cristo. Nós somos apenas servos. Apenas servos. Ele diz, então, não pense que porque você é um dedinho, o dedinho não aparece muito, né? Você já pensou ficar sem o dedão do pé? Não pense. Porque não, né? A falta que faz é gente, quero ver você ficar em pé.
com segurança. Gente, Ruth, não vamos olhar apenas como uma história bíblica. Tá aí, fazer o quê? Vamos ler Ruth, né? Afinal de contas, ela, né? Boazinha. Mas é uma demonstração da soberania graciosa de Deus na nossa vida, na nossa família. Vamos lembrar. A sua e a minha família podem não ser como uma dessas aqui que está registrado na Bíblia, mas com certeza está registrado na história de Deus, de como Ele quer usar e das diferenças que Ele quer fazer através de nós. Somos úteis para Ele. Vamos servi-lo com graça, né? Com disposição. Não, Senhor, me use para o teu louvor, não para o meu, mas para o dele. É o que Ele faz na sua vida e na minha e nas nossas famílias, gente. Não fique comparando sua família com a família de ninguém. A sua família é a sua família. Os seus perrengues são os seus perrengues. Tá? Deixe a graça de Deus fazer diferença. Ok? Então, temos que encerrar. Vamos orar? Agradecer ao Senhor, então, por esse tempo aqui. Nosso Deus, a gente fala Deus, mas o Senhor se aproximou de nós. O Senhor veio muito mais perto, dentro da nossa maneira de ver, de enxergar, enviando seu próprio Filho para nos tornar filhos do Senhor. Senhor, obrigado por essa tua bondade em estar conosco durante esse dia. Temos lutas, Senhor, aqui, normais a qualquer um, mas o Senhor vai estar conosco, porque o Senhor é o pastor que alimenta, que guia, que protege, que é fiel. Que bom, Senhor, que não estaremos sozinhos nenhum dia das nossas vidas. Nem os nossos filhos, nem os nossos pais, nem os nossos familiares, nem os nossos netos, nem a descendência como um todo. Obrigado, porque o Senhor é tão bom e grandioso que sabe fazer isso com cada família aqui. Senhor, obrigado, oramos aqui gratos então, Senhor, em nome do bondoso Senhor Jesus. Amém, Senhor.